Bem-vindos ao Consentidos. Boa noite A todos, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o gosto da palavra. O gosto das gostoso. coisas. Exato. O O gosto gosto da gostoso vida. da vida. Exatamente, de viver, né? Acho que assim como a gente falou que você falou que estava meio azeda, né? A gente traz o gosto é uma coisa tão íntima, né? Uma coisa que está dentro, né? Você Exato. só sente quando você introduz a você, né? De alguma maneira. E às vezes a gente nem percebe, né, que a gente se refere aos outros ou às coisas com um sentido que às vezes não necessariamente está relacionado com o que a gente quer dizer, não é? Então, por exemplo, Ai, se que uma perigo. pessoa... quando a gente diz que uma pessoa é doce, não quer dizer que ela tem necessariamente o gosto doce, não é? Não, eu não provo todo mundo que eu acho que é doce. Seria estranho, né? Porque toda hora, Exato. até porque o tanto de gente amarga que a gente encontra por aí, né? Exato, exato. Só que, como você disse, é tão forte que a gente faz essa associação dos sentidos. Então, uma pessoa é doce porque a gente sabe que o doce é algo que acalma, o doce é algo que adoça a vida, e adoçar a vida é sempre muito gostoso, né? Então, por isso que a pessoa é doce. Agora, o amargo, normalmente a gente faz cara ruim, a gente tem uma sensação, né, que não é a mesma sensação gustativa de quando a gente se refere ao doce. O doce tem sempre uma coisa de fica mais um pouco, né? Eu acho que o doce tem isso, né? A gente percebe pelo comer mesmo o doce, né? Quando você degusta alguma coisa doce, aquilo fica na boca durante um tempo, né? Enquanto o amargo não. O amargo ele já seca, né? Você já para, você já congela, né? Exato. Exceto o café, né? Ah, mas aí o café amargo, ele também dá aquela amarrada, né? Tanto é Não, que o sim. café... Mas ele fica, né? Eu sei que você Ele vai falar isso mais fica. pra frente, mas é porque eu aproveitei. Ele fica esse ressaibo, né? Esse gosto de... Eu acho que é isso que a gente vai tratar hoje, né? Sobre esse gosto de quero mais, esse gosto de voltar, né? O que o gosto representa pra gente na nossa vida. Quando a gente fala de gosto, a gente fala de algo tão íntimo, tão próximo, né? Quando a gente coloca isso que vem pra dentro da gente. Como você sente o gosto se você não introduziu no seu corpo, né? Se isso não entrou no seu corpo. E aí, Exato. no caso do paladar, pelo palato, né? Pelas células gustativas. Ó, tem gente assistindo da praia, que chique, hein? Olha que legal. Fazendo inveja, eu acho. É uma delícia, é um gosto muito gostoso ver pessoas tão queridas entrando aí na nossa live, né? Muito bom, muito bom. Falando do gosto, né, como você está dizendo aí, eu fico pensando nessa quarentena, eu não sei o que você acha, né, Jailma, mas uma das coisas que tem me despertado prazer na quarentena é o gosto das coisas. Então, eu vou te dizer que fazer dieta, neste momento, tem sido praticamente impossível. Não que eu faço dieta normalmente, né? Mas como hoje eu estou mais ociosa, eu percebo o peso aumentando, né? Porque a gente não está circulando tanto. Mas abrir mão dos prazeres de um chocolate, de um doce de leite, isso tem sido muito difícil nesse momento que a gente tem vivido. Não sei se com você tem sido assim. Então, a hora de tomar um café com uma coisinha doce, ou de comer um chocolate depois do almoço, ou de preparar um bolo e fazer aquela cobertura, é algo que eu não tenho conseguido abrir mão, talvez pelo momento difícil. Então, esse doce tem preenchido a minha vida. E a sua? O doce, ele tá sempre ligado. A carinha redonda me denuncia, né? O doce, ele tá sempre ligado ao afeto, né? E aí a gente tá tão carente de pessoas, e quando a gente sai para comer, a gente vai sempre em busca de algo diferente, né? Em busca ao encontro de algo diferente, e é algo que a gente não tá fazendo agora. Agora a gente só quer o abraço, agora a gente só quer um docinho, né? Pra suprir a nossa ansiedade, né? E o docinho, ele substitui um pouco desse abraço, né? Esses dias eu conversei com a minha tia e a gente falou sobre o café, e ela falou, ai, que saudade quando a gente tomava café juntas. E aí tem uma rosca, né, em Belo Horizonte, que é uma rosca de canela, e eu sou alucinada com essa rosca de canela, e ela vem bem docinha. Eu lembro que eu comi essa rosca na minha gravidez. E sempre que a minha tia me visitar, tanto na gravidez quanto depois que o meu filho nasceu, o Matheus,
Deus, ela levava essa rosca de canela. Então, esse gosto de canela, ele ficou com um sabor bem especial. O gosto de canela tem duas questões, né? Tem o agradável, tem o equilíbrio, né? Que dá pra gente pensar com ela, né? O agradável porque a Exato. canela é gostosa, né? E ela lembra, por exemplo, bolinho, né? Bolinho de chuva, ali envolto no açúcar, na canela. Tem aquela coisa que a gente pode falar também. Mas a canela também tem muito do equilíbrio, né? Porque perceba, a canela pouca é maravilhosa, né? O aroma da canela e aquele sabor suave é maravilhoso. Mas o pouquinho a mais, eu pelo menos, por exemplo, bala de canela pra mim já é próximo demais de mim. Uhum, Sabe? Já me uhum, toca de um uhum, jeito que me fere. Toca tanto que me uhum. fere. E eu acho que os sabores estão muito É, envoltos nisso. A Marcela falou que ama um esses bolinho de temperos. chuva. Ai, não tem quem não goste, né? Do bolinho de chuva, delícia. Que a minha avó sempre fez pra gente, mas a gente chamava de sonho. Talvez é porque era um sonho mesmo, né? Quando a gente comia, fazia a gente sonhar. Porque eu sei que o sonho é um doce diferente, né? É um pão, é um bolo, né? É diferente. Um pão Mas recheado, né? recheado, mas a gente chamava de sonho, talvez por causa disso. E tem, nossa, lembranças assim, deliciosas. E a minha mãe tem mania, você falou da canela, de temperar muito as coisas com canela. Esses dias ela fez uma coisa e eu falei, tem alguma coisa diferente? Eu preciso saber o que que é. E era uma coisa inusitada. No meio da comida, assim, salgada, ela coloca. E aquilo dá um toque tão gostoso, que é o que você falou, né? Ela tem o equilíbrio, ela tem o limite dela, né? Desse tempero para trazer um pouco dessa sensação pra gente. E esse docinho, estava lendo umas pesquisas, achei tão interessante que a preferência dos bebês inicialmente é pelos doces. Por causa do leite materno, né? Então, o Colostro. leite materno, ele é bem docinho. Então, o que o bebê tem mais facilidade de aceitar no início, por causa dessa lembrança, desse aconchego, essa lembrança desse momento, são as coisas mais doces. Eles fizeram umas pesquisas colocando a criança para experimentar o brócolis, era uma coisinha doce, tipo um mingauzinho, né? E a carinha da criança era completamente diferente. Justamente por causa disso, né? Por causa dessa associação, né? Associação mais apurada, né? Exato, exato. Ó, meu drink chegou aqui, ó. Olha, Vamos fazer um brinde, então. Ai, que olha que lindo. chique! Tintim, esse é o Dry Martini. Ele é um Dry pouco Martini. amargo, mas eu gosto muito. Vamos fazer essa experiência, então. Vamos ver o que a gente sente. Muito bom, muito bom. E aqui, o legal do Dry Martini, não tô querendo fazer propaganda de bebida não, tá, gente? Mas é porque a bebida, né, o Fábio fez com muito carinho. Obrigada, meu amor. E ele É uma entrou aqui coisa para conferir, inclusive. para conferir se eu ia falar sobre o drink que ele preparou. E o que é interessante é porque o Dry Martini, ele tem o gostoso dele é porque ele vem com a azeitona, que é salgadinha, tá vendo? Então, quando você depois faz essa mistura, esse sabor na boca fica muito gostoso. Além de que a taça do Dry Martini é especial, né? Tem todo, né? O sabor das coisas tem outros sentidos envolvidos, não é só o sabor em si. Ver essa taça branca, assim como a taça de vinho, né? Vinho é a minha bebida preferida. Mas é legal a gente perceber essas nuances, né? Não só da bebida, como da comida. Tudo isso nosso paladar agradece, né? Eu acho que é tudo, a gente acaba, eu acho que o sabor, ele toca muito a gente porque ele faz a gente sempre voltar, né? O bolinho de chuva faz a gente voltar imediatamente para casa da mãe, para casa da avó, né? E ainda que seja o nosso, quando você faz o seu bolinho de chuva não é o mesmo, mas você se lembra e você sente de certa forma um abraço, um carinho, né, dessa avó, dessa mãe, dessa pessoa especial. Agora você falou do Dry Martini, me veio muito a recordação, eu nunca gostei, eu sempre achei estranho, né? E aí vai do repertório de cada um que a gente sempre fala, mas muita gente gosta. Por exemplo, da manga com sal, que é um azedo com o salgado, que é mais ou menos essa sensação aí do amargo com o salgado, e talvez que por isso faça tanto sucesso, né? A própria comida, né? Quando coloca doce, por exemplo, banana na comida, eu adoro, adoro. Passas na comida, adoro. Tem gente que não gosta dessa mistura do doce com o salgado, né? A Dina, boa noite, Dina, minha madrinha querida. Um beijo no coração. Gente, era pra ser cozinheira, mas ela é uma chefe, assim. Ela tem uma mão maravilhosa, ela cozinha, assim. Chique. Saudade, saudade demais dessa comida. E ela pode falar muito bem sobre essas misturas aí, esses temperos, né? É muito gostoso. E a comida é esse lugar de entorno, de encontro, né? Mas antes de você entrar nisso, porque só aproveitando o comentário da Marcela, que o paladar muda. É verdade, Marcela.
o nosso paladar ele vai mudando. A gente percebe muito isso com os nossos filhos, né, Jailma? O meu filho, quando era criança, poderia ser garoto propaganda, porque ele comia brócolis como se estivesse comendo uma barra de chocolate. Ele Eu fazia quero aquela brócolis, cara... eu quero brócolis. Ele fazia uma cara assim maravilhosa. Hoje ele não consegue nem ver o brócolis. E aí vários estudos dizem que esse paladar ele vai mudando mesmo. Tanto de um extremo a outro, de você gostar e de você detestar, como também de você tornar ele mais apurado, de você, por causa do repertório, por causa daquilo que você é estimulado, você acaba se adaptando também, né? Então a gente tem essa variação ao longo da vida. Isso é muito legal, isso é muito legal. A gente olhar para trás e pensar, poxa, como eu gostava disso? Como hoje eu não gosto tanto mais, né? Como que hoje isso para mim é importante? É por isso que tudo a gente consegue também treinar as nossas aptidões, né? O nosso sentido. Tem inclusive um estudo recente assim, acho que estão tentando desenvolver ainda, né? Porque o que faz a gente gostar mais das coisas é uma proteína da saliva, né? E aí estão estudando a possibilidade da nossa saliva ser interferida, sabe? A saliva humana ser modificada de tal maneira que a gente passe a gostar mais de coisas mais saudáveis. Justamente pensando nessa juventude aí, que está completamente submetida ao fast food, né? As coisas, a gordura saturada o tempo inteiro. Eu ouvi dizer que tem pesquisas que falam que de 7 em 7 anos a gente tem essa alteração. Que de 7 Uma crise de casal. Exatamente. Crise com gosto. Você entra em crise gosto assim. das coisas. Mas se a gente for analisar, né, fazer uma autoanálise assim, né, da vida, a gente vê que faz sentido. Não que você vai mudar completamente os seus gostos, mas de repente você se permite. Agora, tudo tem a ver também, né, Jailma, com a questão da gente se permitir experimentar o novo. A disponibilidade. Exato. Essa disponibilidade para conhecer os sabores, os temperos diferentes, de outras culturas, de outras pessoas que cozinham. Porque uma coisa é você estar ali todo dia comendo a mesma coisa com o tempero que você prepara ou da pessoa que prepara para você. E aí tem gente que fica naquela, não, isso não tá bom porque não tá do jeito que eu tô acostumada. Mas por que não se abrir, né, a novos temperos da vida? Eu acho que essa é uma possibilidade interessante. Eu adoro sair para comer em restaurante diferente. Agora, né, a gente não tem podido fazer isso. Mas experimentar cozinha internacional é uma delícia, porque aquilo tem a ver com, né, com o lugar, de onde vem. Os temperos são muito próprios de cada lugar. Tem uma coisa que você tocou aí que eu acho muito, muito interessante e especial, que é essa questão temporal, né? A gente tem essa curiosidade. Eu, pelo menos, eu não vou num lugar diferente para comer, não vou no restaurante comer feijão com arroz, né? Eu não vou num lugar diferente para comer uma coisa que eu como em casa. Eu sempre quero comer algo local. Isso devido à nossa curiosidade, à nossa necessidade de conhecer a cultura, de conhecer o outro. Quer conhecer o outro, saiba o que ele come, né? Porque ele come, a gente já tem uma ideia. E aí, pensando nisso, tem também essa questão, no tempo ainda, na questão temporal, a gente cozinhar, né? A gente passar um tempo cozinhando, a gente mesmo brincando coisas, sentindo os aromas, compartilhando, né? Todo mundo na cozinha, seja para fazer um pão, para fazer uma pizza, né? Essa coisa do fazer junto, eu acho que tá muito relacionado também. Então são essas duas coisas. O estar junto, o se relacionar, e aí o se relacionar com aqueles que a gente ama, no caso em casa, e com aqueles que a gente não conhece, a gente precisa curiosidade de conhecer. Eu acho que isso que você falou é muito legal, porque eu tenho percebido, né? O Fábio, meu marido, é arquiteto, que não precisa de falar por ele ser arquiteto, mas todo mundo sabe, tem mudado muito a forma como as cozinhas têm sido construídas, têm sido projetadas. Antigamente a cozinha era um lugar pequeno, com armário e um lugar ali, né, para geladeira e alguns eletrodomésticos. Hoje em dia, ela talvez seja uma das partes mais importantes da casa, é o coração da casa. Então ela é feita com espaço para uma bancada, né, com cadeiras, para que a pessoa que está cozinhando não fique sozinha. E o ato de cozinhar em si represente um partilhar, né? Um partilhar da elaboração do prato, igual você falou, com todo cuidado, com todo carinho, e também na hora da degustação, novamente continuando esse processo. Eu sou mineira, então comer junto é algo que desde pequena, né, eu cresci fazendo, né? Os almoços de domingo em família são uma das coisas que eu mais tenho saudade da casa da minha avó, que era uma comida deliciosa, ela era uma excelente cozinheira e era uma mesa grande
onde todo mundo sentava em volta dessa mesa e comia e depois ficava ali sentado mais um pouco. Não era comer, levantar e sair. Porque tem o antes, tem o durante, tem o depois. Porque comer é isso, né? É esse partilhar, é essa vivência de experimentar o momento da comida em conjunto. Então, acho que a comida traz muito isso, né? Da família, igual você falou, dessa coisa de agregar. E assim, né, como eu falei, como mineira, como boa mineira, tudo que a gente faz, qualquer evento social, sempre tem a ver com comida. Então, tem uma festa de aniversário, a primeira coisa que você pensa é comida. Eu vou chamar as pessoas para ir na minha casa. O que eu vou servir de comer? A gente vai... Até em reunião de trabalho, a gente combinava... Olha, para você ver, na reunião de trabalho, na faculdade que eu dava aula, nós combinávamos de cada um levar um prato para reunião. Nós estarmos aqui hoje vem também de uma mesa de café. Exato. Vem da gente sair para o café. Exatamente. Não importa o que você esteja lembrança. fazendo, os intervalos, eles são essenciais. E os intervalos, quando eles prolongados, eles esbanjam afeto, esbanjam vontade de ficar, né? A prova disso é a gente estar aqui agora. Comer tem disso, mas é uma coisa bem cultural, né? Acho que a minha mãe colocou aí, da questão das culturas diferentes. Eu percebo que isso não acontece em todos os lugares, né? Por exemplo, quando eu mudei para São José dos Campos, eu senti que esse hábito de se reunir para comer ou para preparar, que em São Paulo, não sei se você sente aí onde você mora, não é tão comum quanto é em Minas. Você vai na casa de alguém que é mineiro, com certeza ele vai te oferecer uma mesa farta. Ele vai ter mineiro cuidado... tem fama, né? Delícia. Tem uma fama a zelar. Exato, e não perde, né? Não perde. Não perde. Então, ou vai preparar um bolo para você, ou vai na padaria, mas alguma coisa vai ser preparada naquele momento, especialmente para você, né? Às vezes é um chá, é um café, é um suco, é uma torta. E se você avisa, então, pode preparar a barriga, porque você vai ser bem servida. É uma coisa que é cultural. Aqui em São José, eu não percebo isso das pessoas. Eu percebo que as pessoas elas vão se encontrar nos restaurantes, sabe? Para comer uma pizza, para alguma coisa do tipo, mas não na própria casa, na própria intimidade, nesse fazer. Isso bom, não sei. Eu percebo essa diferença de Belo Horizonte para São José dos Campos, né? Eu acho que isso está muito, muito relacionado à questão de ser uma cidade grande, uma cidade de trabalho, né? Aqui onde eu estou, tanto quanto São José dos Campos, é um lugar de trabalho, de correria, de consumo, né? A gente está em grandes centros de consumo, então é isso, as pessoas estão consumindo o tempo inteiro, estão fazendo o tempo inteiro, e na hora de comer, fica para segundo plano muitas vezes, né? Só que Belo Horizonte também é uma grande cidade, é cultural, não tem jeito, né? Assim, lá eu sinto, tem várias pessoas aqui que já moraram em Belo Horizonte, ou moram, que a gente trabalha de segunda a sexta. Na sexta à noite começa o happy hour, e o happy hour é sair para comer, sai do trabalho para comer junto com as pessoas do trabalho. E aí começa, sábado marca um churrasco, domingo é o almoço em família, né? Então, assim, aqui eu não percebo, né, essa coisa do encontro ao redor da comida, sabe? No interior, para você ter ideia, as festas lá tem uma coisa chamada... como que chama? No dia seguinte continua a festa. Não existe festa sem o dia seguinte. Então, se tem um casamento... Soca é o nome engraçado. Soca. Então, se tem o casamento, por exemplo, uma festa hoje de casamento, precisa ter comida e bebida suficientes pro dia seguinte. Porque aí no dia seguinte vai só a família, aquela coisa mais íntima, né? E é onde tem o encontro para se reunir, para comer, e tem que ter comida. Então, no interior tem muito disso. Por isso que eu tenho a impressão que é uma relação que não é só cultural, sabe? Eu acho que quando você consegue se relacionar com, por exemplo, aqui onde eu tô hoje eu tô em Mauá. Eu tenho vários primos aqui. E aí, quando a gente tem oportunidade, no momento, infelizmente, não é o caso, mas sempre que a gente tem oportunidade, a gente se reúne. Churrasco, bebida, estamos juntos, vamos comer. Então, é sempre em torno de uma mesa. Talvez seja cultural e familiar, né? Tem muito a ver com a família, né? Sim, eu acho que talvez lá, tanto lá no interior ou lá em Belo Horizonte, né? As pessoas... Será que essas pessoas não são pessoas que, de certa forma, já gostam têm de uma se raiz reunir, ali, né? Talvez gostam de estar em família e talvez aqui, pelo menos, né, a família do Fábio, não tem tanto esse hábito quanto a gente tinha lá, né? Mas são questões, são diferenças, né? São diferenças que a gente vai lidando, vai aprendendo, né? Agora, tem uma coisa legal que vale a pena a gente falar também, Jaima, que é a questão das comidas típicas de cada região, né? Não, peraí. Enterro dos ossos.
ossos. Será que isso é a soca que eu conheço? Ah, tá Enterro dos parecendo. ossos. Deve ser o dia seguinte da festa, né? Esse eu não conheço. Eu conheço o Foi a pratinho. Sabrina que falou. Eu conheço o pratinho do cemitério, que é dos ossos. Gente, por que a morte, né? Por que morte? Acabou, porque acabou. Morte acabou, Acabou? acabou. É. Sobrou o osso. Eu pensei que você estava, tipo, morto, exaurido, assim, De tanto comer. de Acho que tanto não. comer. Porque tem isso também, né? A É. comida, ela pesa também, né? É dia seguinte, é isso mesmo, ó, Rio É. Capital. É o que é no Rio Capital. E aí eu fico pensando, né, por exemplo, na comida baiana, que é uma comida rica, né, muito rica em tempero, rica nessas variedades, o vatapá, o acarajé, ela é pesada, mas acho que faz a gente ter essa sensação da Essa comida. leseira, dá uma Hã? leseira, não dá uma leseira? Dá uma leseira depois. Mas acho que é uma comida que tem a ver com o povo, né? Eles são calorosos, né? Eles são calorosos tanto na comida quanto na forma como eles se relacionam. Acho que isso é muito gostoso. O nosso Nordeste se parece muito, né, com a cultura mexicana, com a cultura da África também, né? Que é essa Uhum. coisa calorosa de dançar. Esses meus primos que são daqui, de onde eu tô morando, eles são justamente do Nordeste, são da Paraíba. Então, assim, comer, beber, conversar, falar alto, dar risada, contar piada, são coisas de gente calorosa, né? Gente que gosta de estar junto. E precisa estar junto para isso, né? Uhum. Porque Uhum. contar uma piada na TV não faz o sentido que faz pra gente aqui na intimidade a gente contar essas mesmas piadas. E eu acho que o Nordeste tem muito disso e ele extravasa isso, né? Extravasa isso, extrapola isso no tempero, né? No tempero, no Exato, rebolado, na ginga, mas exato. especialmente no tempero. E aí eles estão mais, eu acho que acostumados com esse tempero forte e a gente percebe, para eles o nosso tempero muitas vezes é o insosso, né? É o sem Uhum. sal, mas a gente percebe porque o dele é mais forte mesmo. E eu fico, quando fala dessa coisa do desejo pela comida, né? Pensando que comida, acho que é o primeiro contato que o bebê tem com o mundo externo, né? E a gente também. Eu acho que ter apetite representa muito ter vontade de vida, sabe? Ter vontade de ter essa troca. Isso para mim é muito claro, porque, né, enquanto fonoaudiólogo, eu sempre trabalhei com pessoas que não podiam comer mais pela boca e aí precisavam de comer pela sonda. Então, a questão do prazer oral era completamente suprimido dessas pessoas. E isso, eu ficava imaginando, nossa, imagina como deve ser difícil. E a primeira vez que a gente conseguia introduzir de novo, que fosse um gostinho de um pouquinho de suco numa colher, a emoção da pessoa era algo sensacional. Então, eu acho que isso fez com que eu valorizasse muito, porque eu via uma pessoa que não tinha essa questão da alimentação e de repente estava ali se alimentando pela via oral. E o prazer é incrível, é incrível. Eu Eu acho acho que o quão a gente sente a presença a partir da ausência, né? Fala da alimentação, como você disse, que as pessoas comem na rua, correndo, né? Sempre não dá tempo de fazer, vamos sentar ali e comer o que tá pronto, né? Eu acho que vem muito disso de novo, né? Da presença pela ausência. Quando você, assim como o cheiro que você não sente quando tá resfriado, ou quando você tem fome, e principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? As pessoas que têm fome. Porque fome não é aquilo que você sente antes do almoço. Fome é às vezes é aquilo um, que você. às vezes é um hábito, né? Porque naquele horário você tem o hábito de comer, né? Sim, e mais profundamente ainda, fome é quando você quer, você precisa, mas de alguma maneira você não pode, né? Você é impedido por algum motivo, que é o que você colocou aí, né? Então isso pode vir de uma questão de saúde, uma questão física, né? Como pode vir de uma questão financeira, pode vir de N situações, principalmente pensando aqui no nosso país, né? Então, assim, eu acho É. que quer conhecer uma pessoa, veja ela com fome. Alimente Uhum. ela, né? Acho que a gente precisa da ausência para valorizar a presença, muitas vezes, né? Essa relação, né, da presença com a ausência. E o que acontece é que no dia a dia a gente acaba não dando tanto valor a esse ato de se alimentar em si. Eu vejo, né, o tanto que as pessoas às vezes comem rápido, né? 5 minutos ela comeu um prato de almoço e você fala, meu Deus, 5 minutos. E desde que eu comecei a trabalhar com esse tipo de paciente, eu passei a dar muito valor a fazer uma alimentação lenta e calma. Então eu detesto, por exemplo, praça de alimentação, porque come todo mundo falando alto
E para mim, o momento da alimentação ele é muito sagrado. Por isso que eu prefiro ir num restaurante, se for para ir num restaurante, que seja à la carte, porque normalmente é mais calmo. Você tem aquele tempo que você conversa com a pessoa que está ali, depois vem o prato, serve. Tem toda uma encenação em volta da comida que eu acho que é mais prazerosa. Então eu vejo assim, quando você come devagar, você se sacia mais rápido, o seu cérebro registra isso melhor. Eu tenho tentado ensinar muito isso para o meu filho. O que que é? Às vezes eu preparo alguma coisa diferente, eu falo, olha, quero ver quem acerta, vamos ver, o que que tem aí, o que que tem um tempero? É para tentar aguçar, para tentar apurar um pouquinho desse paladar, né? Eu acho que não é só o externo, mas principalmente o interno mesmo, né? Eu acho que é mais importante do que aquele restaurante que a gente vai para se produzir isso em casa, né? Principalmente Uhum, agora, né? É o ambiente que a gente vive, é o nosso ambiente de estar, uhum, uhum, né? Mas quando você fala de encenação, é legal você ver o ritual do prato sendo feito, né? Você admirar a pessoa fazendo tudo. Mas se a gente for pensar no próprio alimento, ele tem naturalmente um processo a ser seguido. Cada alimento, uhum, né? Ele não é. Tem muita coisa que você compra congelada, põe lá na fritadeira e tira pronto. Isso é uma coisa, isso mata a fome, né? Alivia o estômago, digamos assim. Mas o alimento que a gente está falando do preparo, esse eu acho que é mais do que encenar, sabe? Eu acho que é performático, é uma uhum. performance sua e do próprio com o próprio alimento, porque por exemplo, se você vai fazer uma massa, se você vai fazer não sou craque nem nada, tá, gente? Mas o mínimo eu acho que dá para saber. Se você vai fazer uma massa, se você vai fazer um pão, por exemplo, dependendo da temperatura externa, se hoje tá frio, se hoje tá calor, se sua mão tá quente, se sua mão tá fria, né? Então toda essa relação sua com a massa vai afetar diretamente no resultado dela. E isso Uhum, acontece, por exemplo, num feijão, que é a coisa mais simples, mais nossa, enquanto Brasil, do que um feijão. Mas o feijão bom, ele precisa estar no fogo brando e durante um bom tempo para para ser cozinhar. apurado. Não só cozinhar, né? Além Uhum, do cozinhar, o feijão acho que dura umas 24 horas para fazer um feijão bom, né? Porque além de você pensar no cozimento, você tem que pensar nessa, não sei se é apuração, que seria a palavra correta, uhum, mas é o apurar que faz com que esse caldo, com que esse alimento seja realmente saboroso, né? Tem uma textura saborosa, assim como um molho de tomate. E eu acho que apurar é a palavra que faz todo sentido para o que a gente está tentando passar hoje. Porque você precisa uhum. apurar o seu paladar para conseguir chegar em algum lugar. Eu tomei vinho doce durante muitos, muitos, muitos anos. Eu era uma viciada, assim, era o café, era o vinho doce. Eu não conhecia outro. Aliás, eu cheguei a conhecer, mas eu tive uma experiência ruim, de um vinho ruim. Então, para mim, eram todos azedos, pareciam todos vinagre. E o dia que eu tive a experiência com o vinho saboroso, e eu tive esse processo de sentir o aroma, de dar tempo para ele pousar ali no palato. Tornar mais acurada a sua percepção, né? Então você tem que diminuir o ritmo para perceber uma música, para perceber melhor uma paisagem, né? Para perceber melhor o cheiro, para perceber melhor o toque e também o gosto das coisas, tanto no fazer quanto no apreciar depois que está feito. Tudo tem a ver com o tempo. Né, a velocidade das coisas, esse desfrutar se ele é rápido, ele também é passageiro, ele também não fica, que é o que acontece com o fast food. Você vai lá na McDonald's, compra o lanche no drive-thru, come dentro do carro mesmo e volta para o trabalho, volta para fazer o que você tinha que fazer. Não tem toda essa encenação, esse ato performático que você disse, né? E até a sensação, é uma sensação tão igual. Você já percebeu que em geral você muda o sanduíche, mas o sabor é o mesmo. Pode até escolher outro, mas tem alguma coisa que é o mesmo sabor. Você fala, como É, assim? Esse é o McChicken, esse é o Big Mac, mas tem alguma coisa neles ali que é tudo igual, são sabores né? artificiais, né? Exato, exato. É esse equilíbrio de novo que volta nessa fala do paladar, né? Uhum, uhum. Agora tem uma coisa muito bacana que hoje eu estava lendo, né, para nossa conversa e não cheguei a ler todo. Tem um capítulo do Landowski que diz que gosto se discute. Eu falei, eu quero dar uma olhadinha rápida para ver o que é isso que ele quer dizer. E eu achei muito bacana que ele diz o seguinte: gosto diz
sobre quem você é. Né? Então, na verdade, o que você gosta, o que você aprecia, revela muito sobre a sua história, né? Então, não é que é questão de se discutir, é questão de posicionar sobre Sim. você. Então, se você está apurando os seus sentidos, né? Isso diz respeito a você, que está com uma forma de viver a sua vida que é diferente, que é muito própria. Que é porque você está buscando realmente uma vida para ser bem vivida, né? De uma forma ou de Gostar outra. ou não. Exatamente. Gostar ou não é sempre uma questão de perspectiva. Exato. Né? Exato. Se você se submete o tempo inteiro ao doce, às vezes algo mais suave não vai ter sabor, que é o que a gente colocou da cultura baiana aí, por exemplo. Né? Chega um baiano aqui para comer, por exemplo, uma comida que na maioria das vezes o vegetariano, por exemplo, o vegano, às vezes às vezes não, né? Na maioria das vezes é bem suave o sabor, para ele não tem gosto, né? Da mesma maneira que o artificial do doce, por exemplo, do açúcar mesmo, da inserção de açúcar nas coisas e do gosto artificial mesmo, do sabor artificial das coisas, é diferente de um sabor natural. Por exemplo, você comer um morango, vamos pensar diferente, você comer um morango enquanto fruta e você saborear algo de morango, artificialmente, por exemplo. O artificial é muito mais doce, né? Muito mais concentrado, né? Muito mais concentrado, no visual a gente chama isso de pregnância. E acho que dá até para usar aqui, Sim, né? sim. Porque é um sabor que impregna, né, na coisa. E não é necessariamente um sabor, talvez, né? É algo que você percebe que tá ali, mas não necessariamente é uma presença quista, querida. E acho que o segredo está justamente no... E o que é interessante é que tudo isso pode ser transformado, né? Vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de café com açúcar. E me disseram que o café, para você apreciá-lo na sua essência, o doce atrapalha a sensação do café. E aí, o que eu fiz? Falei, bom, então eu preciso de aprender a beber café. Café expresso, sem açúcar. E a primeira vez foi ruim, a segunda vez foi mais ou menos, a terceira foi um pouco melhor. Hoje eu não consigo tomar mais café com açúcar, porque eu quis apurar, foi uma tentativa, e hoje funciona. É onde eu falo que as pessoas são realmente diferentes. Eu sou uma apaixonada por café e eu faço esse exercício também. Mínimo possível de açúcar. Mas tirar completamente eu nunca consegui. Tenta, experimenta. Assim, bom, isso é uma questão de gosto, né? Eu tenho tentado justamente, sabe? Mas ele totalmente sem ainda não me apetece. Não rolou. Lembrei uma coisa muito legal sobre o café, que hoje eu até experimentei isso. É por causa do gosto. E os outros 50% é por causa dos outros sentidos. Aí eles fizeram uma pesquisa que foi colocar o café em uma xícara branca e uma xícara transparente. A percepção do gosto do café na xícara branca, ela é muito mais forte do que se você tomar ele na xícara transparente. O contraste, a questão do visual, ela altera muito a sensação do paladar. Isso é incrível, né? Por isso que uma mesa bonita faz diferença. Uma louça bonita para receber um prato faz diferença. Essa encenação toda para você receber uma pessoa na sua casa, fazendo uma mesa, colocar uma flor, o ambiente muito bem preparado, que os restaurantes sabem fazer muito bem, né? É justamente para que você tenha uma apreciação diferente do prato. Isso está ligado justamente ao que a gente falou no início de o que é uma pessoa amarga ou uma pessoa doce, né? Porque a referência que você tem de uma pessoa amarga é uma pessoa que faz careta, por exemplo, né? Uma pessoa que está com muitos traços, muito num ranger de dentes, num olhar mais sisudo, né? Isso tem tudo a ver exatamente com isso, com essa memória visual que a gente tem, que faz com que a gente se aproxime tanto do que aquela pessoa está sentindo, do que aquela pessoa está transmitindo, que a gente julgue ela como mais amarga ou como mais doce, no caso. Acho que é por aí mesmo, né? É o gosto revelando também sobre a personalidade das pessoas, né? Teve uma pessoa que colocou aí, ainda bem que eu gosto de doce. Quer dizer que eu sou doce, né? Eu acho que tem uma associação que é interessante a gente pensar. Essa coisa de dizer você é o que você come faz muito sentido, né? Exato. Só que quando você fala que você é doce, também é perigoso, né? Você não pode ser só doce. Você não pode ser só doce, exatamente. Até porque o nosso organismo precisa de um pouco de tudo, né? De todos os sabores, né? E quando você se alimenta bem, né, de uma maneira saudável, isso fica expresso no seu próprio corpo também,
né? Uma pele viçosa, ela não acontece apenas com os cremes caríssimos, né? Ela depende do... Você é o que você come porque você precisa da água, você precisa das proteínas, você precisa né, de todos os ingredientes para ser essa pessoa. Exato. É um conto do Mário de Andrade, depois recomendo vocês lerem, um conto simples, de poucas páginas, e eu tive a oportunidade a gente fez um laboratório de leitura, que foi uma discussão sobre o conto, um grupo de pessoas, e depois a anfitriã, ela preparou o jantar exatamente como é relatado no conto sobre o peru de Natal. E foi uma sensação degustativa, gustativa, e também, obviamente, o primeiro acesso que a gente teve para tocar as nossas sensações estomacais, as nossas sensações do apetite, foi por meio da leitura. Mas depois a gente teve a oportunidade de experimentar o prato. Foi uma sensação maravilhosa, né? De misturar aí, de começar a ser despertado por isso a partir do que a gente ia lendo em conjunto, lendo, discutindo e relembrando as histórias. Todo mundo tem uma boa história de uma ceia de Natal, né? A ceia de Natal é deliciosa. É esse momento que a comida tá ali para essa reunião, né? Para essa integração familiar que é deliciosa. Então a gente reviveu tudo isso e depois a gente saboreou o peru de Natal. E nesse dia o peru de Natal ele teve um outro significado, não igual quando se está em família. Não estou comparando nesse sentido, porque nós estávamos com amigos, né? Mas foi diferente porque foi um peru de Natal psicológico. Foi uma terapia ao redor do peru de Natal. Eu acho que aí tem um outro lado também, né, que me desperta. Eu sempre me desperto mais pelo retorno, sabe? Pela volta da nossa própria natureza, sabe? Acho que deu pra perceber já. Mas eu penso assim, quando a gente fala de peru de Natal, sei lá, vamos abrasileirar e deixar isso mais cotidiano, né? Que nos interessa tanto. E quando a gente fala de comer, a gente tá falando de um cotidiano. Todo dia, toda hora a gente come, muitas vezes. Então vamos pensar, por exemplo, quando a gente come um frango no dia a dia. O que é comer um frango? Porque o peru e o frango, né? Tem coxas, por exemplo. E o que é comer um frango com o talher e o que é comer um frango com as mãos? Ótima reflexão. Para mim é a mesma coisa que comer manga com a mão. Manga partidinha. Tem que chupar, né? Caroço. Tem que escorrer. Exatamente. Então eu acho que assim, tudo que a gente relata sobre alimentação é sempre um voltar, né? É sempre um voltar para nós, a esse gosto pela manga, a essa coxa de frango ou de peru ou de que depois Chester. Você chupa os dedos, que depois você chupa os que dedos, você chupa né? o dedo. E você só faz isso quando? Você só faz isso quando você está íntima. Você não faz isso num restaurante que você esperou 6 meses, lá que eu até esqueci o nome do restaurante, 6 meses para sentar numa mesa para comer e paga, sei lá, R$1.000 no jantar. Você não faz isso. A não ser que esteja lá preparado, que seja isso, que faça parte de um ritual, exatamente. Mas isso na vida é uma coisa muito íntima, né? E a Sabrina falou que lembro da infância. E realmente, isso é coisa que parece de criança, né? A gente tá o tempo inteiro se debatendo. Um pouquinho antes da gente entrar, eu tava tentando encontrar uma música com essas palavras, sabe? Com paladar, com gosto. E aí tem muita música. Mas eu percebi que são músicas... Na hora que eu vi assim, ouvi uma ou outra, eu percebi que eram músicas cafonas. Músicas caretas. E eu fiquei pensando, poxa, não vou falar dessas músicas. E aí eu desliguei ali, deixei de lado. E depois eu fiquei pensando, falei, poxa... Como a gente recusa, porque a nós mesmos, né? Porque quando a gente fala de careta, a gente fala de cafona, e aí a gente pode até falar um episódio inteiro sobre moda, a gente está falando de um tempo que se foi. A gente está falando de uma coisa que se usou, que se fez, que foi, né? Se é cafona é porque foi moda. Existiu, fez sentido, né? Então, e aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, estou renegando meu próprio ideal, né? E tem uma música maravilhosa do Alceu Valença, da Manga Rosa. Nossa, maravilhosa, vamos ficar com essa. Essa música do Alceu Valença, Morena Tropicana, eu quero o seu sabor. Nossa. Tem o ainda no final. Exatamente. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela não é cafona, não. Mas eu acho que naquele momento que eu estava
procurando ali, talvez eu dissesse que é cafona, mas eu canto no karaokê. Que coisa mais cafona do que cantar no karaokê? Cantar no chuveiro, que coisa mais... Né? E o cafona é íntimo, ele toca nas nossas vísceras, né? Porque ele... Uhum. E é onde a gente muitas vezes pode voltar no bolinho de chuva, que faz sentido pra gente na infância, do colo de mãe, o romance, né? O romantismo que a gente tem dessas coisas, né? Que é uma coisa nossa mesmo de ser assim, mas que também é bonito comer a coxa do peru no Natal. Com a É mão, bonito exato. porque mostra que a gente é isso, que nós somos seres humanos e sensíveis e frágeis, e que lá desde o tempo das cavernas era assim que a gente comia, né? Então eu acho que aí é que mora a diferença entre o parecer e o ser, que a gente tanto fala, tanto relata o tempo inteiro quando a gente fala de semiótica, né? Quer falar do filme? Porque ele fala disso. Mas é porque você falou tão profundo aí, né? Que eu acho que vale a gente pensar que vale mais a pena ser do que parecer, né? E felizmente, de certa forma, na quarentena, a gente está tendo a oportunidade de ser, porque a gente está nos nossos lares, né? Então, a gente pode comer pizza com a mão, O pode comer romantismo a de comer coxa. gostoso um arroz de 2 dias Ah, delícia, tem o seu delícia. sentido na panela. Claro, claro. Brigadeiro, que coisa melhor do que a rapa do brigadeiro? Eu acho mais Lamber gostoso a a colher de rapa pau. do que o próprio brigadeiro em si. Isso é muito gostoso, né? Muito gostoso. Não, o filme, na verdade, eu vou indicar o livro e você indica o filme? Ou vice-versa? Como é que é? É que eu tô com ele aqui na citação que eu queria. O filme? O livro. Ah, tá. Eu ia indicar o filme, só que eu não esqueci o nome dele, fugiu da minha cabeça. É um filme, vê se alguém lembra. É A Festa de Babette. É o conto da Karen Blixen, tá aqui, que é uma dinamarquesa. E é um conto muito gostoso, porque ela fala sobre... Você tem que ler para poder entender isso. E existe romance de um jantar espetacular. E esse jantar é um jantar só para pessoas muito privilegiadas. Tem uma sopa de tartaruga... As pessoas, elas ficam assim completamente Festa de Babette, isso mesmo, obrigada. Elas ficam Obrigada. completamente assim extasiadas com o que elas estão comendo, com a sensação, né, do gás na boca, do sabor, do tempero. Então, acho que ler esse conto, ele desperta o nosso sentido para o gosto das coisas. E tem tanto o livro quanto o filme, né? Então, fica a dica aí para assistir o filme ou o livro, todos os dois imperdíveis. Sim, maravilhoso. Inclusive, ainda tratando de filme, tem um filme muito simples que é o Ratatouille, que ele trata justamente quando o chefe entra no restaurante que ele vai provar, ele tá lá para fazer uma crítica, né, sobre o restaurante. E quando ele toca aquela sopa na boca, ele deixa cair o talher, porque ocorre uma fratura, uma parada no tempo, e ele se lembra da infância e tem todas essas recordações mais ou menos como tem na festa, né, de Babette, mas eu acho que é mais profundo porque é da infância mesmo que ele se lembra naquele momento. E Então, o filme é lindo, o filme é e o lindo. filme é lindo. É, lindo, lindo. Então, ó, é A Festa de Babette, que é o conto da Karen Blixen, ou também tem o filme, e o Ratatouille, que é o Isso. filme, né? Um filme animado, mas é fantástico, vale muito a pena. Você ia indicar outra coisa que você ia falar? Terminar aqui com o que a gente falou do ser e do parecer, né? Quanto mais a gente parece chique, menos a gente é a gente mesmo, nesse distanciamento, né? Quando a gente fala de repente tomar um drink que a gente gosta, que faz sentido pra gente, porque a gente perdeu ou ganhou esse tempo apurando um gosto, apurando um sabor, apurando esse sentido, e por isso que a gente gosta disso. E ao mesmo tempo se relacionar e ser com aquela coxa do peru de Natal, né, com aquela manga, com aquele arroz de 2 dias, com brigadeiro, e a gente conseguir voltar à nossa infância. Eu acho que quando a gente consegue se reconhecer, voltar para quem nós somos, com a nossa natureza, e a gente consegue fazer isso na vida e no cotidiano, esse é o nosso ser, né? E aí, eu queria deixar uma frase que tem nesse livro aqui, que é do Grey Maas. Parece filosofia, gente. Então pode ler, todo mundo pode ler, vai entender das coisas que a gente fala, vai entender sobre o sentido a partir dele, que é o seguinte: todo parecer é imperfeito, oculta o ser. É a partir dele que se constroem um querer ser e um dever ser, o que já é um desvio de sentido. Somente o parecer, enquanto o que pode ser, a possibilidade, é vivível. Ai, fantástico.
Deu, fantástico, Deu. fantástico. Então, o ser definitivamente é o vivível, é o cotidiano, é o que a gente está conseguindo fazer dentro de casa nesses dias. Vamos ser então, né? Vamos ser ao Vamos invés ser. de parecer, né? E você falou uma coisa muito linda, mas eu posso falar uma outra frase? Bem simples. É uma frase que eu tive um namoradinho que recitou pra mim, eu nunca mais esqueci, tá bom, gente? É só pra gente Coisa de fechar. namoradinho é bom. Que diz assim, ó: gosto, gostei e sempre gostarei do gosto, gostinho, gostoso de gostar de você. Gostaram? Carinho, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui de novo e algumas Obrigada. figurinhas novas. Muita gratidão a todos. Foi É muito um prazer estar gostoso. com vocês, Foi muito aprender com gostoso. vocês. Muito Exato. gostoso. Nosso papo foi Quentinho. gostoso hoje, né? Foi bem O que vocês gostoso. acharam? Foi gostoso o nosso papo hoje?